serviço conjugal. E eu agora vou começar por partilhar uma coisa, e o José disse-me que, portanto, isto era de facto um ambiente muito acolhedor e para estar descontraída, e realmente não há coincidências, porque esta não é a minha área, como perceberam pela leitura do currículo, de trabalho prioritária, não é? Portanto, eu trabalho com a família, mas o meu objeto de intervenção são as crianças. E falar do casal, portanto, foi aqui, teve que existir um investimento. Mas é curioso porque vem de uma altura em que eu me vou casar outra vez. Eu disse ao José que realmente não havia coincidências e que era interessante. Porque eu já me casei civilmente e agora vou casar religiosamente. E é curioso ser um momento de preparar, para pensar nestas coisas do que é o casamento, do que é estar na relação, do que é o ser casal e do que é ser família hoje, com esta sociedade e com estes desafios. Então, o que é que eu pensei que seria útil partilhar convosco do meu conhecimento e da minha experiência? Valeria a pena aqui refletir acerca do que é então ser família e casal, abordar algumas causas da crise na família e do casal neste tempo e partilhar algumas estratégias de promoção do bem-estar. No fundo, o que se faz em psicologia e o que eu faço na vida e o que eu procuro ensinar às pessoas é a pensar em que momento é que estão da sua vida, como estão a sentir, depois tentar procurar o que é que os outros disseram sobre isso e depois moer tudo dentro de si próprios e encontrar as suas soluções e encontrar o seu caminho. E é isto que eu preparei para partilhar então convosco. Eu não resisto a partilhar aqui algumas definições teóricas dos vários ramos da ciência que se dedicam a estudar a família, entendida como um conjunto de duas pessoas que se unem com a intenção de os cônjuges não sintam a necessidade de institucionalizar a sua união. Portanto, a união de facto é uma das novas formas de família. Outra senhora diz que fundar uma família compromete o futuro de dois planos: a autorrealização do casal e a sua realização através dos filhos. E aqui temos mais um acrescento ao projeto do casal. E depois uma forma mais alargada, da forma mais alargada da família, em que há um par, homem e mulher, que sendo diferentes se unem num projeto, numa aliança, e que com todos os que nela nascem, crescem e envelhecem, dá origem a uma resistência de relações e laços, que não têm que ser obrigatoriamente filhos e que não têm que ser obrigatoriamente os tios, os primos, os laços de sangue. Mas, efetivamente, a palavra casal, não é? Portanto, a base da família, vem do latim de casa, que significa cabana. E realmente faz-me lembrar de que o essencial do casal é o amor e uma cabana. Não é? E, portanto, que vem daqui. Não nos podemos esquecer desta origem que vem do que é ser família e do que é ser casal. Pensando na constituição da família e que cada vez mais, dada a crise que estamos a viver nos últimos anos, é cada vez mais difícil constituir família. Percebemos isto são dados do Pordata, aqui que é uma base de dados de todas as informações do nosso país, onde tem aqui o número de casamentos. Já acertei mal. Aqui, pronto. E que vemos que realmente o número de casamentos está a diminuir. E pensando porquê, ao pensarmos no porquê, há naturalmente questões financeiras, mas há outras de cada vez mais as pessoas sentirem necessidade, os jovens adultos, sentirem necessidade de, quando dão o passo de constituir a sua própria família,
terem quererem ter um certo nível de vida igual ao que têm em casa dos pais e não querer aceitar muitas vezes o desafio de começar do zero e de ultrapassar obstáculos em conjunto e de fazer determinadas escolhas que implicam sacrifícios. Portanto, os motivos que são atualmente mais apontados como a dificuldade em constituir a família têm a ver com o prolongamento da adolescência até mais tarde, associado ao prolongamento da vida académica. E há pais desesperados com filhos de 25 e 30 anos em casa que estão a acabar mestrados, doutoramentos e depois mais uma bolsa de estudo ali e acolá, e os pais querem começar a viver a sua vida outra vez e os filhos não saem de casa, não é? Portanto, acabam por não dar o passo e ir à vida deles. Existe também esta importância grande à necessidade de possuir uma estabilidade económica e laboral. E aqui é um fator preponderante, cada vez mais forte e difícil de alcançar, não é? Portanto, poucos são os jovens que, no início da sua vida, conseguem alcançar este objetivo. Recibos verdes, contratos precários, que conduzem a uma situação de não saber o que é que vai acontecer amanhã e de, com alguma seriedade, não querer assumir compromissos que não sabem se vão poder cumprir no próximo mês. E, finalmente, a primazia da diversidade de experiências, não é? Portanto, fala-se muito, e é engraçado, com adolescentes ouvimos isto muitas vezes, quando trazem estas questões do que fazer, ou quando vão para a universidade, ou quando estão a terminar terminar esta fase da vida, que é: eu ainda tenho muito para viver, quero ter mais namorados, tenho muitas viagens a fazer. Portanto, há esta noção de que há muito mais a viver e a querer experimentar tudo. Portanto, e isto acaba por ir adiando este projeto e de não ser uma coisa essencial ou fundamental, e, portanto, cada vez mais tarde nós vamos constituir e amadurecer e projetar esta questão do ser família. Porque isto de ser família é muito difícil, nós sabemos, não é? As relações que se estabelecem, os ciclos que se estabelecem, porque, à semelhança da natureza, a família tem vários ciclos e várias etapas pelas quais passamos. Em psicologia há vários autores que descrevem vários ciclos, consoante a linha de estudo. Há um senhor, que é o Erik Erikson, que, em vez de etapas, portanto, eu aqui escolhi um ciclo que põe em causa, portanto, que dá ênfase ao casal, mas há um senhor que fala inclusivamente em crises. E aqui começamos a usar esta palavra, a crise, porque realmente cada etapa, cada mudança de ciclo é uma oportunidade que é dada à família de encontrar novas formas de ser, de estar e de fazer as coisas. Naturalmente que, antes de encontrar este equilíbrio, há um desequilíbrio que provoca um sofrimento profundo, que põe em causa tudo o que foi feito até agora. E é assim mesmo que as coisas avançam. E isto eu já ouvi isto muitas vezes, eu vou repetir isto muitas vezes, porque é o fundamental que levem dentro de vós, que há realmente momentos em que está o chão, parece que nos é tirado, mas é também um momento de oportunidade de encontrar um novo caminho, de encontrar um novo chão, de procurar outro sítio para viver, para estar, para ser. Portanto, então aqui etapas que nos mostram. E eu isto trouxe porquê? Porque talvez se reconheçam numa destas etapas e talvez se reconheçam neste momento de crise e de mudança e pensem assim: é normal, todas as famílias no mundo estão a passar por isto agora. Portanto, eu não estou sozinho, isolado neste meu sofrimento. Portanto, todas as famílias passam por isto. Portanto, há uma
Há uma primeira etapa que é a formação do casal sem filhos, não é? Portanto, em que os primeiros 3 ou 4 meses são a discutir, até as coisas se equilibrarem e o marido começar a deixar a roupa na tulha e a mulher deixar de começar a gritar às 3 da tarde e a deixar de dizer arruma as coisas. Depois há o nascimento dos filhos, em que isto fica tudo completamente baralhado. E como eu sei, não é? As horas de sono, porque ele não ajuda, porque ela está muito irritada, porque a bebê chora muito. Portanto, e aqui tudo muda novamente e sentimos que, ok, eu não sei ser o que é preciso para resolver estas situações e para encarar e adaptar-me a esta realidade. Pensamos nós, mas conseguimos. Depois há uma terceira etapa, que são quando as crianças estão em idade pré-escolar e escolar, porque começa uma nova exigência. Estão muito mais autónomos, temos que estar, já não é estar quieto e fica sossegado, portanto, que as crianças acabam por obedecer, e o casal começa muitas vezes a pôr em causa a educação e os padrões educativos que eles próprios trazem consigo da sua história de vida, da sua história educativa e da educação que tiveram. E há aqui momentos pelas exigências, porque há horários muito mais rigorosos, porque há deveres, há os trabalhos de casa, porque há as horas de estudo, porque eventualmente podem haver dificuldades, porque há as festas de anos, e o espaço do casal é cada vez menor. E o espaço e o tempo da família é completamente orientado para o tempo dos filhos e para a necessidade dos filhos. E é uma fase de risco. É, mais uma vez, uma fase de risco. Outra etapa para o casal são os filhos adolescentes. Portanto, porque um quer ser o amigo, porque o outro é o mau, porque um acha que tem liberdade a mais, porque o outro tem liberdade a menos, porque isto estamos a falar no normal. Depois há outras ocorrências quando há filhos com comportamentos aditivos, com delinquência, com comportamento de oposição, e aqui muitas vezes o casal fratura de forma muito profunda, culpando-se muitas vezes um ao outro, não procurando o outro para reagir e para agir sobre a situação. Depois há esta última fase, que é o período médio, que é o mais difícil de alcançar hoje em dia, que é quando os filhos vão à vida deles e o casal se reencontra e esperemos nós encontrar uma nova forma de ser e de estar e de fazer as coisas. Portanto, isto é tudo normal, sentirem estas coisas. Portanto, não estão sozinhos nesta experiência, nestas etapas, neste sofrimento e nesta procura de fazer e ser ao longo nesta educação e neste caminho em família enquanto casal. Depois, para além destas etapas, existem outras que são fruto mais destas circunstâncias reais, que são a falta de comunicação, as poucas experiências de partilha de bem-estar, portanto, este cultivar o estar enquanto casal é cada vez mais difícil. E eu penso que também, aqui não tem a ver só com os filhos, mas eu penso que também nos últimos anos as pessoas associaram muito o bem-estar ao fazer coisas interessantes, ou ter coisas interessantes, esquecendo-se que o bem-estar pode estar lá em casa, na mesa da cozinha, numa boa conversa, num jogar em conjunto, num jantar especial em casa, ao som da música preferida, ao som da música com que se conheceram. E, portanto, há aqui realmente dificuldades que podem ser ultrapassadas com pequenas estratégias, mas que eu também mais à frente irei partilhar e refletir convosco. As dificuldades económicas. E aqui estamos, neste momento, perante um flagelo, acho eu, da experiência que eu vou tendo e vou ouvindo no consultório, daquilo que eu vou falando com pessoas entendidas. Eu acho que neste momento é um flagelo.
seja por que motivo for. Portanto, não interessa aqui a causa destas dificuldades, mas está a ser a causa de muitos divórcios. E eu dizia ao José, quando falámos nisto, que é muito mais fácil hoje em dia um casal divorciar-se do que romper um contrato com a TV Cabo. Não é? Que é preciso enviar 50.000 cartas e tem que passar à direção e tem que ir ao departamento não sei de onde e depois alguém telefona a confirmar. Nós, para uma pessoa se divorciar, eu tive um casal que recentemente aconteceu isso, foram os dois ao registro, chegaram lá, queremos nos divorciar. Muito bem. Cartão de cidadão, data de casamento, passou o cartão no divã, pronto, vieram embora divorciados. E realmente isto tem que nos fazer pensar no que é efetivamente importante. A paternidade e a educação dos filhos são, como vimos há pouco, mais um fator de disrupção no casal, as relações extraconjugais e o desemprego. Agora, eu aqui preciso de uma calma. Calma, isto é as horas de sono, já não é o que era. Portanto, esta falta de comunicação, toda a gente fala nisto e todos os casais falam nisto. Nós não conversamos o suficiente. Ou então dizem, nós conversamos imenso, organizamos o dia-a-dia, toda a gente sabe, sabemos bem quem é que faz o quê, quais são as horas dos miúdos, quais são as rotinas. Isto é falar, mas não é conversar. Não é? O conversar é estar um com o outro e poder falar das coisas que são essenciais. Não é... Claro que é importante saber quem vai buscar os filhos à escola e a que horas, para não ficarem lá. Por incrível que pareça, eu já acompanhei crianças que foram esquecidas na escola. Portanto, e que ficavam na escola até às 8 horas da noite à espera dos pais. Eu já tive crianças que os pais estavam em casa e meia hora depois é que eram por isso que faltava um filho. Voltaram atrás. Não é? Onde é que eles estavam? Não eras tu, então tu não... Pronto. E conversam imenso. Não é? Depois não há bem as crianças desenvolver. Tenho medo de ser abandonado. Claro. Não, como é que a gente depois diz à criança? Não tenhas medo. Eles vivem isto na realidade. Eu há coisas que já não arrisco dizer, que nunca sabe o que pode acontecer com os pais. Portanto, eu pus aqui este bonequinho, retratando um bocadinho também aqui a interferência cada vez mais dos meios de comunicação. E há estudos há cada vez mais estudos a saírem estou-me a lembrar do Facebook e das redes sociais e da forma como estão a interferir cada vez mais nas relações, na relação conjugal e como causa de divórcio. E não é assim tão pouco frequente, não é tão superficial como eu pessoalmente pensava. Não é? As coisas realmente estão a ter um impacto grande. Portanto, esta falta de comunicação é talvez a primeira causa da desorganização, do afastamento, da ruptura do casal. Portanto, este pouco bem-estar, que as pessoas estão, mas não estão bem, estão juntos, mas não estão em comunhão, em partilha. E isto, eu agora vou dizer outra vez, para ficarem bem guardados no vosso coração, isto toda a gente passa por isto. É normativo em determinado momento da vida. Mas é o tal ponto em que não nos devemos fixar e estar e permanecer. Aqui as dificuldades económicas, os filhos, as relações extraconjugais e esta questão do desemprego. Eu adoro a Mafalda, não sei porquê. A minha filha deve se chamar Mafalda, mas depois fiquei com medo que ela ficasse assim, ridícula como esta. Mas esta diz, é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim, com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. E é este flagelo do desemprego. Portanto, esta questão de cada vez mais famílias, casais, estarem desempregados e ficarem
sem nada, sem nada. Muito bem, depois, estes são os fatores reais, não é? Portanto, estes que eu estive até agora a refletir convosco, os reais, os da sociedade. Há outros fatores que são os psicológicos e que são mais profundos e eventualmente mais difíceis de mudar, não é? Porque têm a ver com a nossa forma de nos relacionarmos e de ser. E tem a ver com o declínio das características saudáveis do casamento. Muitas vezes estes fatores psicológicos do casamento estão relacionados com os fatores reais, não é? Portanto, o ambiente influencia muito a nossa forma de pensar. E quando o casamento muda, e muda porque mudam as circunstâncias da vida, o nosso ser também vai mudando, vai evoluindo, e estas coisas vão acontecendo. Portanto, e o casamento que inicialmente podia ser muito feliz, e depois há pequenas coisas que vão acontecendo, promessas que foram feitas e que vão deixar de ser cumpridas. Como aquela, eu não sei, pelo menos no meu grupo de amigas, nós quando pensávamos no casamento, todas dizíamos: prometo que nunca vou zangada para a cama com o meu marido. De ficar tudo resolvido antes de irmos dormir. Mentira! Há dias em que não há pachorra e eu quero é dormir e já não posso ver à frente. Não sei se alguém já passou por isto. Estão a ver a plateia tão da lado. Às vezes é difícil cumprir. Só que isto acontece uma vez, acontece outra vez, e portanto as coisas já não são o que eram. E temos duas pessoas cheias de boas intenções e com muita força para as coisas resultarem e para dar o melhor de si naquela relação, e anos depois só estamos a pensar qual é a maneira dele perceber que eu não estou bem. E para isso eu vou evidenciando o que há de pior em mim. Não é? E isto é um dos fatores perturbadores do casamento. Quando existem alterações psicológicas de um dos parceiros, e aqui entra no fator psicopatologia, quando a doença mental interfere, e é dramático, não é? Porque há as dependências, portanto, os comportamentos aditivos, a doença mental, os vícios, portanto, todas estas coisas, o álcool, a droga, o jogo, portanto, a internet, que já começa aqui, quer dizer, o meu mundo, a minha casuística não é muito grande, mas eu já tenho vários casos de casais que têm portanto, houve divórcio por causa de todos estes fatores. Internet, dívidas, doença mental, álcool, droga, jogo, portanto, e isto começa a ser cada vez mais espalhado. Andreia, se disser que só faltam 5 minutos. Eu não disse o mais importante. Não é? Eu vou avançar. Então 7, está bem? Então 7. Meu Deus. Obrigada. Meu Deus. Então eu vou avançar um bocadinho. Pode ser? Assim um bocadinho mais. Não, são 5 minutos de cada vez. E o amadurecimento desigual do casal. Portanto, quando um dos parceiros não amadurece, não se preocupa em ser, não é? Portanto, em evoluir, em estar de outra forma, em crescer enquanto pessoa, enquanto marido, enquanto mulher, enquanto pai, enquanto parceiro, enquanto membro de uma equipa que constrói, normalmente dá um mau resultado. E a percepção positiva da vida após o divórcio. Portanto, há efetivamente muitas pessoas que acham que quando eu estiver outra vez sozinha que vai ser bom. Posso fazer o que eu quero, tornar a ser solteiro. Eu agora preciso continuar, mas não vou calar. E efetivamente temos aqui na tal base de dados do Cordata este número, este crescimento exponencial do divórcio em Portugal. Eu quero aqui acrescentar uma coisa que eu conversei com uma pessoa sobre estes dados.
E os dados destes últimos 3, 4 anos não são fidedignos. Porquê? Porque há muitos casais a divorciarem-se para protegerem os bens, não é? Portanto, continuam juntos, mas acabam por se divorciarem porque, no caso de haver falência, de isto ou aquilo. Portanto, há aqui dados que nós só daqui a alguns anos é que isto volta a estar tudo ok para nós percebermos com realismo o que é que está a acontecer. E está aqui este... Ai, meu Deus! O que é isto? Esta questão da aventura solitária e desta libertação. E realmente, quando existe um divórcio que é pensado, que não é fruto de uma reação, mas de uma ação planeada, pode ser realmente uma libertação e a oportunidade para uma nova forma de ser e de estar. Contudo, porque eu defendo o amor e porque eu acredito no amor, gostava muito de vos trazer esta palavra de esperança e que a espetassem em post-its em todo o lado, por onde passam e por onde estão, e acreditar que é possível refazer casamentos, a reencontrarem-se. Agora, como? Eu agora vou deixar aqui algumas estratégias ou algumas coisas para levarem convosco. Há aqui este senhor que diz que o amor é a mais poderosa dádiva que podemos sentir. E nós, ao termos consciência disto, podemos nos sentir-nos abençoados e pensar que o quão importante somos e somos valorizados. Temos é que realmente encontrar e pôr as lentes que nos permitem ver esse amor nos outros e no outro, no parceiro, no outro membro da equipa com quem eu decidi realizar um projeto de vida. Agora, há várias etapas para nós atingirmos este amor glorioso que todos sonhamos, homens e mulheres. Há sempre uma primeira fase, que é a fase da atração, que nós achamos graça. Isto ou aquilo, ou porque é resmungona, ou porque é gira, ou porque tem ar de reguila, ou porque... Pronto, e há sempre esta atração. Depois começa numa atenção que nós começamos a dar a sentimentos e à forma de estar e à forma de fazer as coisas. E deve ser assim que o amor deve ser construído. Passamos depois para outro nível da comunhão, em que nós nos apresentamos e nos mostramos como somos, sem receio do julgamento, sem receio de sermos mal interpretados. Portanto, é na nossa humildade que nós nos damos e que também temos que receber, não é? E aprender a receber. E, finalmente, há esta intimidade, que eu acho que é a forma, acho, e está descrito, que é a forma mais profunda de podermos amar e de estar ligados a alguém. Portanto, e isto deve ser uma partilha diária, portanto, e ligada à partilha de sentimentos, emoções e à intimidade física, que é uma coisa que eu não exploro aqui, mas claro que é muito importante, que no casal nós somos bichos, não é? Portanto, somos homo sapiens, sabe? Mas somos sapiens, não é? São 3, pronto. Mas que, portanto, que não podemos esquecer estas necessidades que nós temos. Depois, houve aqui já um senhor que falaram novamente, o senhor Gandhi. Quando é que nós podemos, como é que nós podemos fazer esta mudança? Sendo com o parceiro, sendo com outro membro da equipa, pensando que aquilo que a minha relação é também o que eu sou. Se ela não está bem, é porque eu também não estou bem. E, portanto, o que eu vejo no outro é também o meu espelho, é o meu reflexo. E, portanto, temos que começar a pensar o que é que nós somos naquela relação e o que é que nós queremos. E perguntar isso com verdade. E, como os lobos, omega, aqueles muito maus são os omegas. Os omegas são os poderosos. Então são os omegas. Porque eu estava a pensar naquilo que estava a dizer. Como é que os omegas se tornam alfa?
especial, tendo uma oportunidade, porque os que estão cá em baixo não têm o orgulho, não é? Portanto, e muitas vezes é muito mais fácil tomar determinadas situações. Quem não tem que defender um património, quem não tem uma imagem para defender, mais facilmente toma uma decisão que é importante, uma decisão baseada nas emoções, naquilo que é importante para si. E, portanto, eu não me importo nada de me identificar com esses robôs. Não apetece ser nada um daqueles que dá agora é que tem de ser mesmo mais 5 só. Está bem. Ok. Entender que as pessoas nas relações dão o seu melhor a partir da sua própria experiência e identidade. E aqui é sermos humildes em aceitar o que é que o outro tem a dar. Muitas vezes, naquele momento, é só aquilo que conseguem dar. Quando o outro não dá nada, se calhar naquele momento é porque não tem mais nada para dar. E é importante que nós consigamos perceber isso. E se estamos um bocadinho mais à frente, ou se estamos noutro nível, ou noutro momento, aceitar e ajudar o outro a chegar aí. O casamento assenta numa relação dinâmica em que nos temos de empenhar. E aqui tem uma palavra-chave, dinâmica. Portanto, todos os dias é diferente, a toda a hora é diferente. Pode ser diferente. E isso depende de nós, de criar este dinamismo e um dinamismo positivo. A relação depende bastante da colaboração e da comunicação do casal. Já tinha falado sobre isto. Colaborar constantemente. Um casamento é uma equipa, é como uma equipa para a vida. Formamos uma equipa para caminhar nesta vida. E, portanto, o segredo é a comunicação e a colaboração. A comunicação emocional. Já tínhamos falado. Depois há aqui uma coisa que eu acho muita graça, que eu uso muito com os miúdos, porque é assim, isto é muito interessante, estamos aqui a pensar, e pode ser muito bonito, e a gente vai ver isto, tão romântico. Só que depois é muito difícil no dia-a-dia. Como é que eu concretizo isto no dia-a-dia? Eu sugiro muitas vezes isto, que é terem um diário, ou na agenda pessoal, e terminar esta frase todos os dias, em conjunto, enquanto casal. Hoje fomos felizes porque. E todos os dias descobrem o motivo pelo qual foram felizes. Mesmo comendo só um pratinho de sopa ao jantar. Mesmo não tendo 100 canais na televisão. Terem só 4. Há seguramente um motivo para serem felizes naquele dia. Outro senhor, muito interessante, disse que não se pode resolver nenhum problema a partir do mesmo nível de consciência que o criou, o Einstein. E aqui eu gosto muito da criatividade para resolver os problemas. E penso sempre, não vou falar. Verdade, respeito, honestidade e liberdade para responder à pergunta: o que eu quero para mim e para os meus. O uso da criatividade, afastar-nos do problema para olhá-lo de outra perspectiva e com outro novo significado. Não é o fim do mundo. Uma crise não é o fim do mundo, é uma oportunidade. Portanto, é uma oportunidade para encontrar novas formas, novos significados, atribuir outra importância às coisas. As soluções são caminhos graduais. Não é de um dia para o outro que as coisas se resolvem. E pratique a clareza de espírito. Outra partilha. Pessoal, o casamento, e aqui somos todos, eu não sou espírita, mas sou espiritualista. As decisões importantes na vida, quando nós estamos muito inseguros, quando são decisões para toda a vida, são decisões de fé. E não nos podemos esquecer disso. Portanto, quando nós decidimos casar e quando nós tomamos o outro como parceiro para a construção e para evoluir, é uma decisão de fé. Não deixemos que os obstáculos ponham em causa uma decisão ou a nossa fé em causa. Portanto, é uma aliança entre o querer da fé e o querer todos os dias que a coisa resulte. E, portanto, mais uma vez, vou escolher um senhor. Faça-me o favor de ser felizes.